Hello, guys. Welcome for one more class. Ok, se você estava chegando aqui pela primeira vez, sou o professor Sebastian. Nesse canal a gente estraçalha a língua inglesa. Fica comigo até o final do vídeo. Welcome back. Let's go. Então, olha só, se você está chegando aqui e não me conhece, sou o professor Sebastian. Nesse canal a gente, além de estraçalhar a língua inglesa, a gente fala sobre estruturas, vocabulário, pronúncia, gramática do ponto de vista geral da língua inglesa e pronunciation também. Então vamos lá, o que vamos aprender na aula de hoje? Como fazer perguntas, how to make questions in English. Muita gente tem dificuldade de fazer perguntas em inglês, então a gente vai aprender agora a fazer perguntas em três tempos, no presente, no passado e no futuro, ok? Compartilhando aqui, vamos entender como a gente pode fazer perguntas nesses três tempos essenciais da língua inglesa, ok? Então vamos lá, how to make questions. Então o que é importante aqui? A gente prestar atenção de que quando a gente vai fazer perguntas em inglês, a gente tem, geralmente no tempo presente, que é o present simple, é isso daqui, a gente tem auxiliares que nos auxiliam, bem, né? Que nos ajudam a fazer perguntas, tá? Em inglês sempre vai ter auxiliares nas perguntas. Então, olha só, do é um auxiliar para fazer pergunta e o does é o outro auxiliar para fazer pergunta, ok? Então, a gente usa do para fazer perguntas para todos esses sujeitos que aqui estão e does para esses três enjoadinhos aqui, ó. Então vamos entender no exemplo aqui, ó. Do you, do you work on weekends? Você trabalha no final de semana, tá vendo? Eu não posso simplesmente ignorar esse do e dizer you work on weekends. Fica informal. Até você, eles entendem, mas é informal e considerado, do ponto de vista da estrutura, errado, tá? Então a gente tem que usar sempre o do para fazer pergunta. Do you work on weekends? E aqui, ó, does she like coffee? Ela gosta de café. Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem o does. Por que que eu usei o does aqui? Porque eu tenho he aqui, ó. Tem o she no caso aqui, né? E para esses três aqui eu uso o does para fazer pergunta, tá? Lembrando que quando eu faço pergunta, o verbo tem que ficar na forma normal, tá? Não pode pôr S, essa, aquelas terminações que a gente usa quando o verbo está conjugado na forma afirmativa. Na pergunta, isso some, tá? Volta o verbo ao normal, a forma base do verbo, ok? Do they live here? Eles moram aqui, ó. Do they live here? Então, eu usei o do, ó, porque é they, ó. They. Então, eu uso para fazer pergunta o do, ok? Do they live here? Eles moram aqui, tá? Does he play football? Ele joga futebol. Por que que eu usei o does aqui, professor? Porque o does a gente usa para he, she. O que que aparece? Opa, he, she aqui, ó. Não quer ir o he, she, mas o que que aparece aqui? O he, tá? Então, does he play football? Então, lembrando, recapitulando aqui, ó. Do para esses pronomes e does para esses, tá? Então, o verbo tem que ficar na forma base, tá? No bare infinitive não pode ter letra S, não pode ter aquelas terminações que em geral se usa para recheat, ok? Na forma afirmativa. Então, fazer pergunta no presente é só isso mesmo, esses dois auxiliares, tá? Então, eu uso do para esses sujeitos e does para os demais, eu já faço perguntas em todas as situações do presente, da forma do tempo presente, ok? Vamos ver como as perguntas funcionam no passado. É mais simples ainda. No passado eu uso apenas um auxiliar, tá vendo? Aqui eu preciso de dois, ó. Um para esses pronomes e outro para esses pronomes, tá? Mas no passado eu apenas uso o did. Ó, tá vendo o didzinho bonitinho aqui? É só o did para todo mundo. Então vamos entender, ó. Did you watch the movie? Did he call you? Did she call you? Did they finish the project? Did he travel last year? Tá vendo? O sujeito, todo sujeito aqui é diferente, ó. He, aqui é they, aqui é she. Não importa quem é o sujeito. No passado a pergunta é sempre com did. Ok? E o verbo tem que ficar na forma do presente, tá? Não pode pôr nenhuma terminação de passado aqui, ok? Então, de novo. Did you watch the movie? Did she call you? Did they finish the project? Did he travel last year? Perfeito? Então, maravilha. Perguntas com did no início e a gente usa o verbo na forma do presente, a forma do bare infinitive, sem conjugá-lo no passado, ok? E o simple future, professor, vamos lá. O futuro simples, que é chamado de simple future, a gente usa também um auxiliar, o will. E a mesma coisa, o verbo não muda, ele fica da mesma forma, ó. Will you help me? Will she come tomorrow? Will they arrive on time? Will he call you later? Tá vendo? Eu não modifiquei nada o verbo, apenas usei o auxiliar, tá? Isso é super importante. Fez pergunta no futuro, tem que usar o will, ok?
Great, muito bem. Então, olha só. Fez pergunta no passado, usa did. Fez pergunta no presente, usa dois, ó. O do ou does, dependendo dos sujeitos que vocês têm. Então, no presente é mais difícil fazer pergunta do que nos outros tempos. Porque nos outros tempos, no passado e no futuro, eu apenas uso um auxiliar, mas no presente eu preciso de dois auxiliares, tá? Só dá uma olhadinha aqui. Perfeito? Vamos a um texto agora, a aplicação um diálogo, né? Para a gente ver a aplicação dessas formas interrogativas de fazer pergunta no presente, passado e futuro. Então aqui a gente tem conversation between friends. Anne and Mark are talking after work. Então a Anne e o Mark estão conversando após o trabalho. Então um fala para o outro, ó, Do you like your new job? Anna asks. A Ana pergunta, né? Yes, I do. Mark replies. O Mark responde. But it's very busy. É muito agitado. Do you work on weekends? Você trabalha no final de semana? Então, ó, eu usou o do, porque ela tem o you, né, como sujeito da pergunta, ok? Pergunta está no presente. Sometimes Anna says, did you work last weekend? Você trabalhou no final de semana passado? Eu usei o did. Tá vendo aqui, ó? Eu usei o do porque a pergunta está no presente. Você trabalha nos finais de semana. Aqui já está no passado. Ó. Você trabalhou no final de semana. No último final de semana, tá vendo? Então muda de um para o outro, já muda o tempo da frase, tá? No, I didn't. Não, não trabalhei. Mark answers. I visited my family. Visitei minha família. Did you do anything special? Então, você fez alguma coisa de especial? Então, tá no passado. Se tá no passado a pergunta, tem que ter did no começo, ok? Yes, I went to the cinema, she says. It was great. Mark smiles and asks, Will you go out this weekend? Você vai sair nesse final de semana? Ó, vai é futuro. Você irá ou vai sair no final de semana? Tá vendo? Perguntou no presente, do or does. Perguntou no passado, did. Perguntou no futuro, will. I think so. Will you join me? Você quer vir comigo? Você virá comigo? Anna asks. A Ana pergunta. Of course. What will you do? O que que a gente vai fazer? Ó? Futuro. O que que iremos ou a gente vai fazer, ok? Perfeito? Então, olha só. Recapitulando, will faz pergunta para o futuro, did faz pergunta para o passado e do faz pergunta para o presente. Voltamos aqui ao início, ó. No presente a gente tem dois auxiliares, o do e o does, tá? Do para esses pronomes, does para esses pronomes. Só ler os exemplos aqui que eu passei para vocês. No passado o auxiliar é único, basta usar o did e você já faz pergunta para alguém no passado. No futuro, apenas o will, perfeito? Lembrando aqui, ó, que o verbo, tanto em qualquer um desses tempos, tem que estar na forma básica, do presente. Não pode modificar o verbo na hora que você faz pergunta, tá? Não modifiquem o verbo. Perfeito? Então, uma aula super curta, rápida, que dá para vocês assistir e reassistir várias vezes, tá? Vocês podem assistir e reassistir várias vezes essa aula para que fique claro como fazer perguntas nesses três tempos verbais, tá? Então, lembrando que esse canal, que a ideia é sempre melhorar o inglês de vocês. Assistam várias aulas aqui que são bem explicadas, direto ao ponto, para que você saia daqui com conteúdo de verdade. Um conteúdo sem enrolação, um conteúdo direto ao ponto para melhorar a comunicação de vocês. Perfeito? Mas se você quiser alguma coisa a mais, se quiser uma coisa completa, você está precisando falar inglês, quer melhorar logo, você quer algo que te leve do zero até o B2, uma comunicação efetiva, direto ao ponto, sem enrolação, para que você consiga se comunicar, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site com o meu curso completo de English in Action, um curso completo do inglês que pega você do zero e te leva até o B2 ali, terminando o B2, indo para o C1, para o avançado já onde você vai estar se comunicando super bem com aulas e mais acompanhamentos. Aulas gravadas, com exercícios, com respostas e mais o meu acompanhamento para conversação. Great? Então fica o link aqui. Se tiver interesse de avançar rapidamente no inglês, esse é o produto para você, ok? Então, espero que tenha gostado. Se gostou dessa videoaula, deixe um like. Se não gostou, deixa também o mesmo like. Compartilha com quem você acha que está com dificuldade de aprender inglês. Manda esse vídeo para essa pessoa melhorar como fazer perguntas em inglês, ok? Compartilha com todos os seus inimigos, com todo mundo da rede que você tem, que vai ajudar a acrescentar. Você sabe que vai acrescentar. Se não vai acrescentar, você manda do mesmo jeito para os amigos, inimigos, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. I'll see you next.